Porque aqui, há 8 anos atrás, o mel da Aroeira, ele era rejeitado no comércio. Ele não tinha comercialização por causa dele ser um mel escuro. E como o mel não tinha conhecimento, o povo não comprava o mel da Aroeira. Eles preferiam o mel de boa qualidade, o mel do marmeleiro, boburral e outras hortaliças que produzem no sertão, mas o mel da Aroeira não era vendido no mercado. E através do Dr. Paulo Ayrton, ele fez um trabalho com esse mel da Aroeira entre a matronita e a Ceará, porque funciona no Crato. E aí ele começava a levar um pouquinho desse mel num copinho com a palhetinha da mesma madeira de aroeira, e lá ele colocava lá na empresa para que quem passasse por lá provasse o mel da Aroeira. E com esse trabalho, o mel da Aroeira começou a ter um valor. Não era igualmente o mel claro, mas ele já começou a ter um valor. E ele daí para cá, ele veio se instalando, tendo conhecimento no nosso Ceará, e ele passou a ser um mel comercializado já de grande quantidade. E agora, esse ano passado, através do próprio cidadão que comprava esse mel, houve um desentendimento com a empresa aí no Crato, e ele foi-se embora para a Suíça. E o ano passado ele retornou, me procurou, fez o acompanhamento do apiário até a casa do mel, para ver todo o processo da capturação do mel, e ele comprou 5 toneladas de mel para ir para a Suíça, e lá ele já comprou num preço diferenciado do comércio daqui do Ceará. Ele comprou a R$18 por cada quilo de mel e deu um bônus. Depois que o mel foi para a Suíça e foi comercializado lá na Suíça, ele deu um bônus de R$2 por cada quilo de mel, saindo assim um valor de R$20 por cada quilo comercializado. Agora sim, para vocês bem compreenderem, ele pagou para os apicultores R$18. E os outros R$2 de bônus, ele pagou agora, poucos dias, para que nós gastasse esse dinheiro em capacitação para os apicultores, para que eles tivessem um melhor aprendizagem sobre o trabalho de apicultura. Porque ele me dizia, eu digo, não seria melhor nós dar diretamente para o apicultor? Ele disse, não, porque eles não vão se capacitar. E esses R$2 por cada quilo é pouco, mas vai dar 11 mil e pouco, vocês vão pagar em horas de capacitação para os apicultores. E eles vão passar a aprender e ter um conhecimento de fazer uma qualidade do mel para ser cada vez melhor. Então aqui está essa amostra do mel, que ele é escuro, como eu já falei, é escuro, mas ele é uma planta do semiárido aqui do sertão dos Inhamuns. Está incluído em 5 municípios: Parambu, Quiterianópolis, Tauá, Arneróis e Aiuaba. E além disso, se está fazendo um trabalho para que ele seja feito mapeamento e registrado. Ele vai ter o nome de IG do mel da Aroeira. E já foi feito todo o trabalho, já foi feita a documentação, e estamos aguardando de poucos instantes nós ter o selo e ele ser comercializado, reconhecido e comercializado pelo melhor preço pelos apicultores. Agora, é necessário que cada apicultor vai receber todas as regras e obedecer o caderno do apicultor. Aquele que fugir da regra, ele não recebe o selo do mel orgânico do nosso município. Então, o que eu queria passar é isso, e espero que vocês, cada um, prove do mel para saber se é gostoso ou não. É escuro, mas eu lhe digo, é bom. Obrigado a vocês. Pessoal, muito obrigado, seu Antônio, pelo depoimento. Pessoal, o mel está aqui, quem tiver o interesse de provar, viu?
Pode passar. Pronto. Pode passar. Pronto, pessoal. Muito obrigado, senhor Antônio, pelo depoimento. Importante falar, né, dessas particularidades dos produtos da apicultura, ainda mais quando a gente fala da caracterização de um mel de acordo com a sua florada, que vem a agregar valor. Pronto. Pessoal, quem quiser provar do mel de aroeira, viu, só vir aqui na frente procurar a Iara, que está livre aí para degustação. Dando continuidade aqui à nossa programação da agora da tarde, vamos iniciar a palestra sobre manejos de entre-safra, como evitar perda e aumentar o plantel. Como palestrante, a gente tem o José Aldir Torres da Silva. Ele é apicultor com especialização em gestão social, bacharel em serviço social, técnico agrícola e agroindustrial. Atualmente também é instrutor e técnico de campo do Senar. Aldir, fala contigo. E boa tarde a todos e boa palestra. Obrigado. Agradecer aqui aos organizadores do evento pelo convite. Agradecer vocês, né, que sem vocês não existe esse momento aqui, para que a gente troque essas ideias, para que a gente converse sobre a apicultura e que a gente saia daqui com a missão principal nossa, que é construir novos conhecimentos. Eu sei que eu estou aqui com uma plateia que tem muito conhecimento de apicultura e a ideia da gente é sair no final aqui com algo mais, com algum conhecimento a mais. Essa é a nossa missão nessa tarde. Dizer que a gente não está aqui para transferir tecnologia ou despejar conhecimento, a gente quer, de fato, conversar com vocês e falar de algumas coisas que acontecem em apiários, que acontece nos meus apiários, que acontece nas regiões que a gente acompanha. Então, a ideia da gente, de fato, é essa, tá bom? Então, já foi apresentado, eu sou de Independência, do Sertão dos Inhamuns. Como formação principal ali, a gente botou apicultor, porque a gente está aqui conversando de apicultor para apicultor. Então, assim, o tema da nossa palestra ficou manejos de entre-safra. Talvez quem teve há mais tempo aqui no PEC, ou mais tempo participando de outras palestras, hoje o que se fala muito é da questão de alta produtividade. Essa é uma palavra que está no cotidiano de quem é apicultor. Talvez você já tenha escutado isso. Alta produtividade, alta produtividade. Que eu quero deixar claro que não tem nada a ver com aumentar o número de colmeias. Geralmente, quando um apicultor quer aumentar a sua produção, o que é que ele faz? Ele compra mais colmeia. Isso não é aumento de produtividade. Então, o aumento de produtividade é o produzir mais com as mesmas colmeias. Seria essa a ideia. Não estou dizendo que ninguém precisa comprar mais colmeias, comprar mais caixas. Eu acho até que a gente deva e tem que comprar mais caixas. A gente já teve uma análise que quando a gente vai olhar quem produz mel, são pequenos apicultores, aqueles que estão com 30, 50 colmeias, então são considerados pequenos apicultores. Então ainda há muito espaço para essa cadeia crescer, ainda há muito a se crescer nessa atividade. Tá certo? E aí a gente entende que tem um negócio chamado tripé da alta produtividade. O que seria esse tripé da alta produtividade na nossa compreensão? Pode ser que tenha outras pessoas que compreendam de outra forma e a gente respeita. Não estou aqui como dono da verdade absoluta. Estou falando do que eu acredito, estou falando do que eu faço nos meus apiários. Tá bom? Então, eu imagino que para quem pensa em alta produtividade, em aumentar a produtividade por colmeia, ele pense em 3 coisas, pelo menos. Primeira coisa, e talvez uma das mais importantes, manter o que tem. Manter. Para mim que está dando. Manter aquilo que tu tem. Manter a quantidade de colmeias que você tem. Esse seria o passo inicial
seria de fato manter o que você tem. Isso fica claro para vocês? Eu entrei na safra, capturei 20 enxames, eu tinha 30, fui para 50, eu tenho que fazer de tudo para manter o que eu tenho. Vocês estão fazendo isso? Esse é o primeiro passo para quem pensa em aumento de produção e aumento de produtividade. Por quê? Que é o primeiro. Oi, oi. Estão ouvindo bem? Manter o que tem. Isso é extremamente necessário. Ora, se eu produzir com 30 enxames esse ano, e eu peguei mais 20, e vou iniciar a safra do ano que vem produzindo com 50, consequentemente eu vou produzir mais, não vou não? Entendem assim o raciocínio? Ou não? Dá para produzir menos, 50 produzir menos do que 30, como é isso? Daria? Então assim, para quem pensa em aumento de produção e de produtividade, o primeiro passo é manter as caixas que tem. E aí o nomezinho que dá isso aí é os manejos de entre-safra, que nenhum de nós, ou muita gente, não está querendo fazer os manejos de entre-safra. Porque contaram uma mentira que é bonita para a gente, quando a gente foi começar a criar abelha. Vamos criar abelha, que a abelha não dá trabalho. Vamos criar abelha, que é só botar as abelhinhas lá no meio do mato e ir buscar o mel. Mentiram para vocês e mentiram para mim também. Tá certo? Hoje, com essa busca da profissionalização da cadeia apícola, a gente pega e vê essa situação de que tem que trabalhar. Tem que fazer algo por elas. A gente tem que retribuir, tem que fazer alguma coisa por elas também. E aí a gente vai tratar mais especificamente desse primeiro ponto, desse que a gente chama um dos tripés da alta produtividade, que é o que é que eu vou fazer no período de entre-safra para manter o que tenho. Porque na safra, no meu humilde entendimento, a gente está mais tendencioso a aumentar o plantel do que diminuir o plantel, não é assim? Entendem assim também? Lógico que a gente pode, uma ou outra vez, perder algum enxame na safra, porque às vezes ocorre enxameação, nossas caixinhas estão lá de 2 em 2 metros, e a princesa sai para o voo nupcial, e o bem-te-vi pega, e ela volta na caixa vizinha, e é morta pelas outras, e a gente acha que não tem que fazer manejo no inverno, só olhar se tem mel, e chega lá o enxame vira zanganeiro, e a gente pode perder esses enxames no inverno. Essa seria uma situação que a gente poderia perder no período de safra. Mas as perdas, elas estão muito mais relacionadas a esse período que a gente chama de entre-safra, que acabou a safra do mel para o início da outra safra. Aí está situada as maiores perdas. Tá certo? Então é nesse intervalo que a gente tem que ter nossa atenção maior voltada para ele. E é desses manejos, inicialmente, que a gente vai falar. Porque a Yara é uma menina muito camarada da gente e escolheu assim, uma temática que dava 2 palestras. Ela botou num só, né? É manejo de entre-safra e aumentar o plantel. Não satisfeita com o manejo de entre-safra, ainda tem que aumentar o plantel na entre-safra. E aí a gente aceitou o desafio e a gente vai trabalhar um pouco isso com vocês, ver se é possível, ver se não é possível. A gente acredita que é possível, por isso a gente aceitou o desafio. Fazendo alguns manejos é sim possível, mas seria tema de 2 palestras. E ela me deu 1 hora ainda. Vocês vão monitorando aí o tempo aí, porque se deixar eu falo só na introdução e nós não olhamos nem a primeira lâmina de slide. Tá bom? Então qual seria a outra perna do manejo de entre-safra? Eu falei primeiro desse primeiro perna, digamos assim, que é manter o que tem. Eu quero aumentar a minha produção, eu tenho que manter o que tenho. Não cometam o erro que essa pessoa que está falando para vocês cometeu. Eu tenho um vício de comprar caixa, onde passo vou comprando caixa. Acho uma caixa, compro, acho uma caixa, compro. Tem alguém vendendo? Já comprei 20 para o ano que vem. Estou com 156 colmeias atualmente, mas continuo comprando caixa. Não sei o que é isso não. Acho que eu vou ter que procurar um psicólogo para fazer um trabalho. Meu filho, pare de comprar caixa. Tem que comprar escondido da mulher ainda, Yara. Caixa de novo? Mas assim, de novo,
Mas assim, é algo que eu gosto, algo que eu faço com muito prazer e para mim me dá um retorno financeiro bacana e eu vou continuar fazendo. Mas em 2017 eu tinha 120 caixas e 30 caixas habitadas. Quando eu olhei para essas caixas, tinha aranha, rixinó, lagartixa, escorpião, lacraia, né? Aranha, tudo, menos mel. Eu digo, o que é que eu estou fazendo? Um estaleiro de caixa parado, meu dinheiro parado, e o que é que eu estou fazendo? Aí a gente se mexeu e foi atrás de conhecimento para trabalhar outra temática que a gente vai fazer hoje com vocês, que é a questão de como aumentar o plantel. Dá para mim aumentar o plantel dependendo só da natureza? Já peguei ano de passar 6 enxames, de pegar 6 enxames nas minhas caixas. Dá para mim ficar preso a isso? Eu pensando em profissionalização, eu tenho como ficar restrito às colmeias que vão passar os enxames voadores? Ou a captura no oco, a captura dos enxames nidificados, que é a captura ativa? Não dá. Na apicultura profissional, a gente tem que começar a pensar em produzir nossos próprios enxames. E ainda tem um diferencial em eu produzir meus próprios enxames. Eu vou produzir os melhores. Eu não propago o que não presta dentro do meu apiário. Os enxames voadores ou os enxames que a gente captura no oco dos pau podem ser sim muito produtivos, mas eles também podem estar trazendo doenças. Quem me garante de onde esse enxame veio? Tá certo? Quem me garante que ele vai ser produtivo? E quando eu propago, quando eu multiplico aquele que eu conheço. Oh, esse aqui deu 3 melgueiras, 4 melgueiras no mesmo lugar que um só deu uma. Então eu não vou multiplicar o que só deu uma. Eu vou multiplicar o que está dando 3, 4 melgueiras. E vai sair uma filha dela que vem com 50% da carga genética da mãe, que vai me dar pelo menos 2 melgueiras. Tá certo? Então esse é o outro lado da nossa palestra. Nós vamos entrar nesse outro lado que é como eu vou produzir meus próprios enxames, a partir do que eu tenho. E o outro desafio, sem atrapalhar a safra. Tá certo? Que aí é onde está o negócio. Produzir enxame na safra, beleza. Aí eu produzo enxame, eu ganho dinheiro com o meu produto. E aí a gente tem que achar esse ponto de equilíbrio para produzir enxames e também produzir mel ou outros produtos que já estão se destacando aí também. Mas no nosso estado, sobretudo, o mel é quem é o carro-chefe, digamos assim. Alguns estão iniciando a questão de própolis, que, diga-se de passagem, é das atividades a única que dá para produzir consorciada com mel, dá para produzir mel e própolis, mas o carro-chefe do nosso estado é mel. Então, não vou aqui nem falar. Mas, assim, fazendo um link com própolis e mel, o que se tem de certeza é que a boa produtora de própolis é uma boa produtora de mel. O inverso nem sempre ocorre. A boa produtora de mel ser boa produtora de pólen nem sempre ocorre. Mas toda vida que uma testar positivo lá nos testes para a produção de própolis, ela vai ser uma boa produtora de mel também. Tá bom? Então dá para a gente começar até a pensar nessa questão também de diversificar a produção. Tá certo? Terminando a questão do tripé, na minha visão, a gente tem que também trocar cera. Primeiro, manter o que tem. Eu gastei muito esforço aqui falando do manter o que tem, mas como o que a gente estava falando lá no início era da questão de aumentar a produção, de aumentar a produtividade, também não se aumenta a produtividade sem trocar cera. Trocar cera do ninho, trocar cera de melgueira quando for necessário. A gente tem que fazer isso. E olha que bacana, se eu multiplicar enxame, eu forço a troca de cera. Eu estou tirando quadros para fazer uma multiplicação e estou introduzindo cera. Então uma coisa linka com a outra, né? Então a gente podia estar matando aí 2 do que a gente chama tripé da alta produtividade. Manter o que tem, trocar cera. Isso a gente tem que fazer. É o caminho. Tá bom? E o último, por fim, é trocar rainhas, pessoal. Trocar rainhas.
O melhoramento genético ele ocorreu em todas as cadeias. Pega o frango industrial, pega o frango caipira, pega o suíno, pega bovino, pega... Qualquer cadeia produtiva ocorreu. Eu acho que nós não estamos preparados e nem sei se algumas abelhas que o pessoal falam aí, não estou dizendo que são ruins, se adaptam à nossa região. Mas quando eu falo da gente trocar rainhas, que a gente comece a propagar aquela que é melhor. Cada um de vocês que é apicultor sabe que tem uma lá no meio das outras que se destaca. Está lá eu no meu apiário, e a bicha está na mesma sombra, no mesmo apiário, com o mesmo pasto apícola, ela produz 3, 4 melgueiras de mel, e a vizinha do lado e a vizinha do outro só uma melgueira de mel. O que é que tem de diferente? Por que ela produziu 3 melgueiras e as outras não? A diferença pode estar nela, pode estar na genética. Então o que a gente pede é que inicie propagando as melhores de vocês. Eu não vou entrar aqui nessa temática, se a italiana é melhor, se a Buckfast é melhor, não vou entrar aqui. A cárnica é melhor, não vou entrar nessa temática. Mas a gente tem que trocar a rainha e começa trocando pelas melhores que tu tem no teu plantel. As melhores que tu tem no teu apiário. Esse é o caminho. Tá certo? Isso pelo menos na minha visão de crença. Não estou aqui desencorajando ninguém para procurar outras coisas. No meu entendimento, quanto mais puro é um animal, mais exigente esse animal é em manejo. E olha, nós estamos falando aqui de manejos básicos de apicultura, manejo de entre-safra para manter. Eu lembro bem quando trouxeram o gado holandês lá para o sertão dos Inhamuns, as primeiras morreram. Gado puro, criado lá num clima diferente, em baia, tomando 3 banhos, soltaram as bichas no capim panaço dessa altura. Foi o que aconteceu? Morreram. Então, quando eu falo troca de rainha, vamos pensar, troca de rainha, selecionar, começar a marcar essas melhores dentro do meu apiário, produzir filhas dela, que pelo menos 50% melhores vão ser, tá certo? E aí fecharia o que a gente chama de tripé da alta produtividade. Tá bom? Mas eu já me alonguei muito nessa história do tripé da alta produtividade. Vou voltar aqui para o tema da minha palestra, que é só uma das pernas do tripé da alta produtividade, que seria os manejos de entre-safra. O que eu tenho que fazer no meu apiário para manter minhas caixas? E vocês vão ver que não é nada de outro mundo, que é algo simples, só que a gente não quer fazer nada. E a gente deveria fazer alguma coisa. Então, assim, só uma definição assim, né? Passado o período de grande florada, com a redução da alimentação no campo, a gente... as colônias de abelha têm sua população reduzida e necessitam de maiores cuidados para que se mantenham vivas e em boas condições, de forma que no surgimento de novas floradas elas possam estar novamente, novamente realizar a questão de grandes produções, né? Que ela volte a produzir. Eu vou pedir desculpa a vocês, pessoal, que eu botei o óculos ali e quando eu tirei a caixinha do óculos estava só a caixinha, não estava o óculos, aí eu não estou conseguindo ler direito. Então, se alguma coisa não sair como está escrito, dê um desconto aí que o óculos, só vê a caixa passear, o óculos não veio. Aí eu estou vindo para ler aqui, viu? Então me perdoei. Normalmente, as maiores produções são observadas nos enxames que já encontram-se estabelecidos nas colmeias, no início da florada. Então, pegando esse segundo ponto, vocês começam a perceber como é importante eu manter o que eu tenho, certo? Porque quem tem maior possibilidade de produzir é quem já está instalado. Eu não estou dizendo que não possa ocorrer de eu capturar um enxame de forma passiva, ele chegou, aquele enxame voador, e que ele não produza no mesmo ano. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a possibilidade é de quem já está instaladinho, escapou, virou o ano, começou a florada, ele tem maior potencial, maior capacidade produtiva.
Ocorreu um ano, de 2018, eu peguei 56 enxames voadores. Captura passiva, caixa escada no mato. 6 produziu. 50, se eu não escapasse ele do ano para o outro, eles não iam produzir. Daí eu comecei a botar isso na minha cabeça. Eu tenho que fazer alguma coisa para manter o que eu tenho. Se eu pego 50, perdo 35, 40, o que foi que eu fiz? Eu não andei. Eu não avancei. Eu estou aumentando só meu trabalho. Eu estou espalhando caixa, juntando caixa no apiário, e depois elas vão embora. Eu ainda tenho que juntar em casa de novo para limpar a cera, para limpar não sei o quê. Eu só estou gastando mão de obra. Estou onerando ainda mais minha atividade. Vocês compreendem assim? Então é importantíssimo que eu consiga manter o que eu tenho. Imaginemos um criador de ovino caprino perdendo 40% do rebanho. Um criador de bovino perdendo 40% de rebanho. Nós temos apicultor perdendo 60% do plantel e ainda ganhando dinheiro com mel. E ele ainda tem um pensamento fatalista e lindo. Diz, o ano que vem Deus manda de novo. Nós não podemos nos debruçar nesse pensamento fatalista. Ah, perdeu, foi Deus quis assim. O que foi que tu fez por o enxame não ir embora? Tu fez alguma coisa? Ou ele foi porque quis? Fez? Não fez nada, foi Deus que quis? Porque nós, seres humanos, temos essa situação. A culpa é sempre do outro. Quando a gente não acha mais em quem botar a culpa, bota a culpa em Deus. Aí o enxame foi embora, a culpa foi de Deus. Mas o ano que veio, Deus manda mais. Aí tem ano que passa bem pouquinho enxame, e quem é da apicultura sabe que não é todos os anos que passa enxame à vontade, não. Então a gente tem que parar com isso e tem que se incomodar. Porra, perdi o enxame. Cara, esse enxame podia ter me dado um balde de mel ano que vem. 300 conto. E eu perdi ele. E eu não perdi só o enxame, eu perdi meu tempo, combustível para espalhar ela no mato, para juntar, a cera que eu botei lá, a minha mão de obra. Quando a gente faz a conta no geral, a gente perdeu bem mais do que o enxame. Causa dano nas colmeias. A traça, quando se instala, fica lá uns buracos de todo jeito. Então eu não perdi só o enxame. Eu perdi muito mais do que o enxame. E aí a gente tem que se incomodar. E aí o que a gente vê na maioria dos apicultores é que não há um incômodo. É normal perder enxame. Eu considero que seja normal até um certo limite. Eu considero 10% para mim. Eu passei de 10%, eu já fico... Eu errei em algum lugar. Só que eu não boto culpa em Deus, eu me culpo. Onde foi que eu errei? Alguns outros pesquisadores, vou até aqui citar o Dr. Odério, ele considera 20% como algo normal. Agora, o que ocorre na apicultura nordestina como um todo, é perdas de 40%. Isso nem é normal para mim e nem era para ser para ninguém. Tem regiões que perdem 60% do que tem. O cara está com 100 colmeias e vai iniciar a safra com 40. Nós estamos aqui com a ilustre presença do presidente do sindicato de Monsenhor Tabosa, o Chicão. Bovinocultura aguenta perder 60% do que tem e ainda se manter na atividade, Chicão? Não tem como. Nenhuma atividade perdendo 60%, 40%, 60% do que tem não se mantém. E a apicultura ela é tão maravilhosa que os caras perdem 60% e se mantêm ganhando dinheiro na atividade. Então, se a gente... vão ser bons produtores. Ainda tem uma regrinha básica que todos vocês são conhecedores, que é, quando ela enxameia, quando ela solta a família, quem vai embora? A rainha velha, né? Sabe lá se as primeiras capturas não chegaram rainhas velhas? Quem me garante que é nova? Nós não temos garantia. Agora, quando eu multiplico, eu tenho certeza que é uma nova. Não é assim? Olha aí, ó. O descuido na manutenção das colônias tem levado muitos apicultores a perderem anualmente parte dos seus enxames. E suas colônias, algumas chegando a ter perdas maiores que 40%.
Então, essa lâmina aí também a gente meio que já discutiu ela. Não existe uma outra atividade que se torne viável com tamanha perda, pessoal. E se a gente for para a ponta do lápis, quem vai falar de profissionalização é meu colega que vem depois, mas se a gente for para a ponta do lápis, corre o risco do cabo com 40% de perda, quando fechar a conta no final do ano, ele ainda ter saldo positivo na apicultura. Vocês entendem como o negócio é bom? Como a apicultura é boa? Mesmo tendo uma perda tão acentuada, mesmo tendo uma perda que nenhuma outra atividade suportaria, ela ainda pode, no final das contas, fechar positivo. O que eu estou convidando a vocês é que não entrem nesse conformismo de eu perdi, tá bom, Deus vai me dar de novo. Vamos fazer alguma coisa para não perder. As principais situações de perdas, elas estão relacionadas à migração, abandono e enxameação. Geralmente as perdas ocorrem aí, ocorrem por dessas situações. E aí a gente tem que começar a interpretar o que a abelha está dizendo para a gente. O que é que a abelha fala com a gente, ela conversa com a gente, ela dá sinais. E a gente tem que aprender a interpretar esses sinais. Por exemplo, a migração. Ela está aqui numa situação, a situação está muito ruim aqui, ela pode pegar o beco para 200 km de distância aqui, com uma situação que esteja melhor. Eu estou lá pertinho do Antônio de Melo, as minhas lá eu não fiz nada, a aroeira flora, Antônio, ó. Elas arrumam a mala e descem para o Parambu. Pega enxame lá no Parambu, na florada da aroeira, não pega? Aí. E quando é que ela me avisa que está indo embora? Não, ela nem manda um cartãozinho postal de volta também, Antônio. Infelizmente. Ela para de pôr. Então, se o cara fizer manejo, ele fizer revisão, que tem região que é proibida abrir caixa de agosto para frente, de julho para frente. E ainda não inventaram aquelas maquinazinhas de ultrassonografia. Eu estou até vendo com a Iara ali, para nós ganhar um dinheirinho com isso. Mas a Iara está meio esmorecida. Para ver o que é que tem lá. É mãe de Ná, é? Bota a mão em cima e faz a leitura. Eu não consegui ainda. Tem um cara aqui que consegue fazer leitura de caixa, viu? Depois, se vocês quiserem, eu vou passar o contato dele, tá bem aqui na frente. Diz que só bota a mão em cima e sabe como é que tá. Eu só sei abrindo, pessoal. Só sei abrindo. Por que é que os caras não querem fazer a abertura de colmeia na entre-safra? Porque o ninho está todo trançado. Se você subir um quadro e rasgar um favo da pilhagem, ele perde o enxame. Troca cera que tu começa a subir. Então, convidado aí, quem passar por Independência, quiser abrir caixa, tudinho do apiário. Bora mais eu lá que tá lá. Tem 5 apiáriozinhos aí lá para quem quiser matar o verme de abrir caixa no verão, abrir. Abro tudo. Aldi, tem período que é mais crítico. Faz de tardezinha. Existe um negócio chamado pilhagem, que é briga entre as abelhas, e só tem 2 coisas que acabam com pilhagem. Um é chuva. Não vai chover, pelo menos, quer dizer, eu vi aí umas notícias que pode chover até agosto, né? Vai que dá uma chuva, né? E a outra coisa é a escuridão. Então, se eu faço um manejo ali à tardinha, iniciou um processo de pilhagem, logo vai escurecer, logo vai encerrar. Mas a grande maioria das pessoas que não querem abrir colmeias durante o verão tem a ver com ninho. É a cera de quando ele começou a criar a abelha. Ele não troca. Eu estou dizendo que eu não tenho caixas que não tem algum favo lançado? Provavelmente eu tenha. Mais aí uns 90% dos meus enxames. Outra coisa que disseram para a gente, bota as caixas viradas para o nascente. Tem um lado bom e um lado ruim. Eu não vou questionar. As minhas tudo é norte-sul, norte-sul, norte-sul. Acha na natureza uma abelha que puxou os favos de nascente a poente. Se ela não puxa assim, ó. Norte a sul. Quer dizer, eu não sei nem se eu estou de norte a sul, mas vocês estão entendendo norte a sul aí. Ela sempre vai puxar na natureza, não sou eu que estou dizendo. Olha o enxame nidificado na natureza e olha se as capas estão puxadas de nascente a poente. Ou se elas não estão, é assim, ó, cruzando.
de norte a sul. Vamos dizer que eu não sei para onde está o nascente, mas vamos dizer que se o nascente estiver ali, o poente aqui, sabe? Ela não vai puxar assim, ela vai puxar assim, ó, cruzando. E a gente tem muito ainda isso, tá bom? Não quero entrar no mérito não, só olha na natureza, vocês têm a oportunidade, no final eu vou deixar meu número, vocês podem dizer, ó, mentiroso, tu foi lá no PEC Nordeste, mentiu para nós, eu achei um aqui, ó, tá aqui o registro. Tá bom? Tem uma oportunidade, eu não achei. Só acho diferente, tá bom? Então a migração, quando ela pega o beco, quando ela arruma as malas e vai embora, ela te avisa. E aí eu chego numa revisão, não acho ovo. Eu não achei ovo, você fique com as anteninhas ligadas. Algo está errado. Se não tem ovo, a rainha não está pondo. Ela está esperando as últimas criazinhas nascer e ó, pegar o beco. Mas ela te avisou. Tu que não foi olhar. Tá bom? Então, eu for fazer uma revisão, eu tenho que ver um quadro que tenha pelo menos um ovo. E pasmem, tem apicultor que não conhece um ovo. É verdade. E não são poucos que não conhecem o ovo da rainha. É o da rainha, viu pessoal? Ovo de galinha não, é o ovo da rainha. Tá bom? O abandono, ele... Eu acho que eu misturei migração com abandono ali, mas tudo bem. Não, misturei não. O abandono, ele está relacionado ao ataque de alguém. E aí, quando é que eu sei que a abelha foi migração, ela foi embora, ela foi caçar uma situação melhor, ou quando ela abandonou e saiu. Sempre quando tu faz a revisão na caixa que foi embora, tu vai achar a presença de cria. E a abelha abandona tudo menos cria. Se ela foi embora e deixou cria para trás, alguém mandou ela pegar o beco. Uma formiga, uma taioca, qualquer coisa. Só não me diga que foi a traça, que eu não acredito nessa história da traça. Manda outro vídeo para mim no final de uma traça comendo uma abelha. Eu acredito que traça bota a abelha para ir embora. Agora, o desleixo do apicultor faz com que a traça bote a abelha para ir embora. Nessa temática, quer fazer uma coisa para a traça não botar mais suas caixas para ir embora? Faz revisão, os quadros vazios tu tira. Pode deixar lá o buraco lá. Tira os quadros vazios. Os quadros terra seco. A abelha só protege mel e cria. Quadro seco, escuro, lá dentro, sabe como se chama? Chama traça, o nome do bicho. Aí a traça vem, se instala aqui no quadrinho da lateral, fica bem escondidinho aqui na lateral, começa a se propagar, aquele mau cheiro incomoda a abelha, ela espera as últimas nascer e pega o beco. Aí o cara não anda no apiário, chega lá e diz, a traça mandou minha abelha embora. Olha que maravilhoso. Manda o vídeo de uma traça comendo uma abelha, aí eu acredito nessa história. Tu chega lá e saca esses quadros, tira de dentro, puf. Tu vai ter autonomia de cera. E o ano que vem tu tá forçado a trocar a tua cera, porque tu tirou os chamados de dentro para derreter. E o ano que vem ficou um buraco lá, tu vai ter que botar cera no lugar lá, né? Dos quadros que tu tirou. Faz sentido isso? Eu tirei o local que a traça se instalaria. E ao mesmo tempo eu estou tendo autonomia de cera e trocando cera, ó. 3 coelhos de uma machadada só. Ou é de um tiro só, não sei como é que está mais bonito, se é tiro ou é machado. Eu sou do mais antigo, é na machadada mesmo, o negócio é mais embaixo. Então, você consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Você tira onde a traça se instalaria, você tem autonomia de cera, que mesmo ele estando escuro vai te dar alguma cera, e você vai ser obrigado a trocar cera o ano que vem. Só que aí tem uns caras que fazem isso, chega lá, elas têm puxado na tampa. Aí lá vai ele amarrar com liguinha e não sei o quê, sabe? Tem que ter um cronograma de fato de trabalho. Iniciou as chuvas, fazer o tal do controle zootécnico. Eu tirei 3 quadros da caixa 2, 5 da caixa 3, 2 da caixa 1 e saí devolvendo essas lâminas de cera antes da safra iniciar, ou quando começou a entrar néctar ali no início da safra, para que ela não puxe na tampa. Mas se vocês tirarem isso, dificilmente vocês vão perder enxame para a traça. Então a gente não perde para a traça, a gente perde para a nossa ausência de fazer alguma coisa no nosso apiário. Tá bom? Então o abandono ele sempre está ligado a alguém mandou eu ir embora. Ela não foi porque quis. E qual é a grande situação que eu entendo que ela não mandou porque quis?
tem presença de cria. A abelha foi embora, não ficou cria para trás, ela migrou, ela foi caçar coisa melhor. Até eu procuro, quando não presta para mim no lugar, eu tenho que caçar o lugar melhor. Então os comedorzinhos de rapadura lá em casa, se não chegar, tem que caçar melhoras. E a última aí seria a questão da enxameação. A enxameação, pessoal, é um processo natural que ocorre, por isso novos apicultores podem ocorrer. E na enxameação eu só perdo enxame se de fato eu não perceber que a enxameação ocorreu. Percebi que a enxameação ocorreu, eu tenho que monitorar para confirmar a postura dessa princesa que ficou. Que sempre quem vai embora é a rainha velha. E aí eu venho, olho, confirmei postura, eu não vou perder. E na maioria das vezes a gente perde no período de inverno, porque ela enxameou, ficou uma princesa. A princesa fez o voo nupcial, o bem-te-vi pegou. Ela não tem mais de onde puxar outra princesa. Se eu estiver atento e perceber que ela enxameou, é só eu pegar um quadro de cria aberta do meu melhor enxame e botar lá dentro. Vamos puxar rainha do melhor enxame e eu não vou perder. E aí, por fim, tem aí a síndrome do colapso, né, das colônias, que tem sido aí uma grande discussão, se é o veneno, se é não sei o quê. Mas essas seriam as 4 formas de eu perder enxame, digamos assim. Tu olha o tempo aí que eu não sei do tempo não, viu? Dá uma olhada no tempo, vai passar uns 30 minutos. Quais são aí as principais manejos durante a entre-safra, pessoal? Primeiro de todos, reduzir alvado. Só tem 20 agora? Tá doido, é? Reduzir alvado. Algumas pessoas questionam esse manejo, né? Rapaz, redução de alvado é manejo para local frio. Nós estamos no semiárido nordestino. Reduzir alvado para nós não requer. Aí, eu estou aqui com um produtor de própolis aqui. Tem a abelha que tu chega lá no verão, ela propoliza a boca do alvado todinha. Se não precisa de alvado, por que ela reduziu? Entende? Tem a abelha que tampa a boca do alvado todinho. Talvez no apiário de vocês encontrem isso também. Então, se não precisa reduzir, porque de forma natural ela reduziu. Então, eu vou lá e reduzo. E vou dizer o que eu faço nos meus. Vou fazer, talvez, minha última batida domingo. Já vai os redutores de tudinho. É tirando a melgueira e reduzindo tudinho. Porque na última batida do ano pode ocorrer pilhagem. E aí, com a redução de alvado, eu até cito o exemplo daquele filme chamado 300, né? Que tinha os Espartacos e os outros caras lá, que era 300 contra 10 mil. Aí os caras levaram todo mundo para um desfiladeiro e só cabia aquela quantidade. E os caras estavam ganhando lá a luta lá no filme, até que um cara entregou um bizu lá, como é que eles arrodeavam por cima lá, e eles perderam, porque o exército veio pelo outro lado. Mas eles jogaram a briga para a igualdade. Ficou um lado um mar, do outro lado uma montanha. E é isso que a gente faz quando a gente reduz o alvado a 2 dedos ali. A formiga chega, ela não tem que defender a boca da colmeia todinha. Quem quiser entrar é pelaquela brecha. O arapuá chega, quer entrar por essa brecha. E aí eu igualo um pouco a briga, mesmo sabendo que o arapuá, que a formiga, por causa do ácido fórmico, sempre vai tomar melhor, sempre vai levar melhor em relação às nossas abelhinhas. Que ela não tem estrutura para a briga no seu ferrão e para a formiga não vai funcionar. Limpar o apiário, pessoal. Ontem o rapaz estava aqui, senão eu ia convidar ele para dizer. Ele retrucou muito uma orientação de limpeza do apiário que eu fiz para ele. Até que um dia eu fui lá fazer com ele. Lógico que eu não aguentei fazer tudo, né? Mas fiz uma parte. Na outra semana deu um fogo, a 60 colmeias dele não passou o fogo, comendo tudo, porque nós tínhamos feito uma limpeza de apiário, um acero no apiário. Um rapaz de Nova Russas. Se ele tivesse aqui, eu ia chamar ele para dar o depoimento. Limpar o apiário, pegou um rastelo e limpou o apiário. Quando eu limpo o apiário, eu também estou colocando as formigas, digamos assim, mais para longe, porque aquele espaço limpo ali, ela também tem insetos que predam ela, pássaros que predam ela. Então, quando ela vai por debaixo da folha, ela vai escondida. Quando ela está em um espaço limpo, ali também tem uma possibilidade dela ser presa de alguém. Então, limpar o apiário é muito saudável também, como manejos aí para evitar perdas na entre-safra. Fornecer água para as abelhas, pessoal.
Talvez esse é o principal manejo de entre-safra. Ah, mas eu ouvi dizer que a abelha vai buscar 1.500 metros. Água, pessoal, tem que estar no máximo a 200 metros de distância do apiário. Os meus estão dentro do apiário, 20 metros. 10, 20 metros dentro do apiário. Salvo engano, antes da pandemia, teve uma palestrante, uma zootecnista, que eu não vou poder dar o crédito a ela, porque eu não lembro o nome dela. Ela fez um trabalho em Picos. Colocou água na boca das colmeias. Só água. Taxa de abandono do experimento dela. Lógico que é um experimento. 0. O que foi que ela fez? Botou um alimentadorzinho com água. Só água. Só para vocês terem uma noção da importância da água próximo ao apiário. Ah, a abelha bebe muito? Não, ela usa muita água para baixar a temperatura interna da caixa. Tá certo? Não é que ela beba muito. Vou dar um exemplo meu. Meus apiários têm 30 colmeias cada um. Um roupeiro de 100 litros dá para a semana. Que eu trabalho, aí dia de domingo é o dia de trabalhar para as meninas. Não dá para parar. Aí eu vou, todo domingo, reponho a água dela. Lavo aquilo ali e reponho. Tá bom? Mas água é extremamente importante. Sem água, não há vida. Temperatura interna de uma caixa é para estar ali 35, estourando 37. Passou para 38, já não é possível haver uma situação para que as abelhas permaneçam ali, se reproduzam ali. Então a gente tem que pensar nisso. Tem que pensar em 35 graus dentro da colmeia. E o que é que ela vai usar para baixar essa temperatura? Água. E se ela está indo buscar água a 3 km, a 1 km, tá? Isso vai dificultar ela fazer essa termorregulagem da colmeia. Está entendendo? Sombreamento. De sombra e água fresca até eu gosto. E vocês vão achar muitas divergências em palestrantes, em pesquisadores. Um diz alimente, outro diz não alimente. Um diz troque rainha, outro diz não troque rainha. Mas você não vai achar nenhum palestrante dizendo tire as abelhas da sombra e bote elas no sol. Isso não vão achar. Todos eles falam pela boca só. Sombra e água fresca. Até eu gosto. Imagine elas. Uma outra coisa que a gente pode estar fazendo é fazer revisões periódicas. Para que essas revisões periódicas? Para aquilo que eu falei agora há pouco. Para saber como está a situação das minhas colmeias. Tem ovo? Ela está dizendo assim, ó, fico 20 dias contigo. Não tem ovo? Ela pode estar arrumando as malas e, ó, pegar o beco. Aldir, tem jeito quando ela está com as malas arrumadas, para a gente desarrumar a mala dela? Tem. Eu não sei como os outros chamam, eu chamo de choque. Você achou uma abelha que não tem postura. Tem as crias fechadas, mas não tem postura. Não tem ovo. O que é que eu faço? Tu chega lá e dá um choque, eu chamo de choque. Tu faz a alimentação, tu pega 1,5 kg de açúcar para 1 litro d'água, dá nela hoje, com 4 dias tu repete. E faz uma revisão dela depois, com 20 dias, para tu ver como é que está de ovo lá. Às vezes o processo já está irreversível. Mas na maioria das vezes isso resolve muito bem. Porque eu simulo uma florada. Quando eu forneço alimento hoje, quando entra néctar, a abelha não produz logo de cara. Ela espera 5 dias para abrir postura. Quando eu dou aqui uma carga alimentícia forte e passo, no 4º dia faço outro, é como se tivesse entrado alimento no 1º, no 2º dia, no 4º, no 5º. Aí ela dispara pono. E aí outra coisa também que a gente tem que observar. Há pólen na natureza? Há proteína na natureza? Se não houver, eu tenho que entrar com alguma coisa e eu não vou falar se você bota isso ou aquilo, não. Alguma proteína tu tem que botar. Proteína é a base para a produção de geleia real. Sem geleia real, não tem rainha. Sem geleia real, não tem crias novas. Se não tem proteína, não tem geleia real, ocorrendo em alguns casos canibalismo. A abelha comendo as próprias larvas para tentar suprir a ausência de pólen. O que é bom? Eu não sei não. Eu sei para mim. Meu tema é outro, viu?
Depois nós fala disso. Já vai acabar? Instalar proteção contra inimigos naturais. Quais são os inimigos? É formiga? O que é eficiente para a formiga? Por exemplo, instalar armadilhas tem resolvido muito. Tu pega uma garrafinha, faz um furinho com um espetinho, e enche de garapa, bota lá ao redor do apiário. No outro dia está cheio de formiga dentro, ela entra e não consegue sair. Tu dá uma balançada e dá o que ela quer, açúcar. Balança. Se elas não morrerem afogadas, deixa as bichinhas voltar para casa que tá bom. Tá bom? E alguma proteção, pessoal. Tem gente que usa cal e sal, para mim não foi eficiente. Tem gente que usa óleo queimado, para mim tem eficiência. Aí tem fiscal do orgânico que não aceita, tem fiscal do orgânico que não está nem aí. Não, a abelha que for lá no óleo, ela morre, ela não volta para comer. Então o cara não acha. É porque tem 2 pesos e 2 medidas, né? Tem cara que pensa de um jeito, outro que pensa do outro. Tem cara que vê a caixa lá, o óleo, não entende que aquilo vai interferir na produção orgânica. E tem outro que entende que vai interferir na produção orgânica. Então, isso aí é muito da certificadora que vai vir fazer isso. E aí vocês podem se informar de qual o crivo e o que é que eles aceitam ou não aceitam lá na produção orgânica. Se é de eu perder meus enxames ou deixar, sei lá, de não vender por orgânico, eu coloco óleo queimado, pessoal. Eu uso óleo queimado. Eu uso cavaletes que tem um fosso, eu coloco óleo queimado, e é o que tem resolvido muito bem para mim. Mas isso eu volto a dizer, isso é bom para mim. Vocês têm que descobrir o que é bom para vocês. A gente fica muito esperando que os outros digam o que é bom para a gente, para poder botar a culpa. A Yara disse que era maravilhoso ser palestrante do PEC. Aí eu venho e disse, pô, não é bom. Era bom para a Yara. Então a gente não pode usar isso como parâmetro. Instalar proteção contra inimigos naturais, instalar armadilhas, já falei, e manter ou deixar reservas alimentares suficientes para o período de escassez. Tem uns caras que vão lá e dão rapa, né? Ainda mexe no ninho e deixa as bichinhas sem nada. E querem que elas se resolvam no verão sem nada. Região do Parambu ali, pelo menos ainda tem uma florada de aroeira. E para quem não tem? Como é que elas vão escapar esse tempo todo sem nada? E aí, mais uma aqui no final, alimentar as colônias se necessário. Eu botei se necessário, pessoal, porque cada região tem suas peculiaridades. E aí, para mim, vou falar para mim de novo, eu criei um parâmetro para iniciar ou não a alimentação. Para mim, abelhas que estão de 3 quadros de cria para frente, eu não alimento. E garanto a vocês, nós vem vendo isso já há 5 anos, não vão embora. Se for embora, alguém mandou. Que aí é a história do abandono. Alguém forçou a barra para ela pegar o beco. A abelha baixou de 3 quadros de cria, aí é o sinal de alerta. Chegou em 3, já é o sinal de alerta, eu já tenho que começar. Baixou de 3, então, corre o risco de pegar o beco. Então, as minhas, eu faço revisões periódicas, eu faço tudo isso antes. Redução de alvado, limpeza de apiário, água próxima, não sei o quê. Chegou um ponto que uma baixou de 3 quadros de cria. Chegou em 3 quadros de cria, eu alimento. E tenho tido muito bons resultados com perdas dentro do meu limite. O meu linear é 10%. O ano passado eu cheguei a 12%. Subi um pouquinho. Eu tive um problema grande com formiga. Aquela formiguinha preta, uma que se enrola assim, uma corredeirinha. Menino, e quer saber quando é a formiga? Ela ataca em sequência. Ela bota a peça para ir embora, aí bota a vizinha, é em sequência. Perdeu 12 numa noite. E é uma briga desleal. O hábito dela é noturno. Se tu não anda no teu apiário à noite, começa a andar no teu apiário à noite. Quer ver se tem formiga ou não? Leva uma lanterninha se tiver medo. Aí tu bota um plásticozinho vermelho na lanterna e pode ir sem medo. Tu foca na cara dela e ela não vem. Saquinho vermelho, uma sacolinha vermelha. Tá bom? Não ensina isso para todo mundo, viu? Nem pode falar assim tanta gente, Yara. Como é que pode? Vai que depois os caras vão lá buscar de noite.
E aí, manejo de melgueira. Por fim, isso. Eu confesso que o melhor local que eu achei para armazenar minhas melgueiras foi em cima das colmeias. Baseado até no... O professor Roberto Dias fala isso também, mas baseado num conhecimento popular. Qual a casa mais fria? A alta ou a baixa? Qual é? A alta, né? A alta é mais fria. Então, eu deixo minha melgueira lá em cima. Está com a cera nova. Tem gente que bota um tampo no meio, com 5 furos. Também funciona bem. Tem gente que conserva no álcool, né? Na cachaça, se tiver bem vedado e você fizer lá a matação da lava, né? Você tem que botar o quadro para levar um solzinho, vira para o outro lado. Porque tem uns caras que botam do jeito que traz do apiário, aí bota a cachaça não resolve. A blá tem destruído todos os favos. E isso atrasa muito a atividade. Então agora eu vou mostrar algumas fotos dessas ações, né? Ainda tem tempo. Que porra, hein? Yara, tu me dá mais meia hora? Ó, rapidinho aqui, o Charles disse que meu tempo já está acabando e ainda tem multiplicação de enxame. Eu disse que era 2 palestras, Yara. Olha lá, ó, um sarrafozinho de madeira é o que eu uso hoje para redução de alvado, ó. Produtor instalando lá. Bem rapidão aqui, só para me falar alguma coisa de multiplicação. Limpeza do apiário, ó. Rastelinho, tirando tudo ali, ó. Olha aí. Alguns exemplos aí de limpeza de apiário. A água próximo do apiário. Aí você escolhe o método de botar água, né? O produtor lá colocou uma caixa d'água. Esse outro aqui aproveitou um tambor velho. Botou aquelas plantinhas aquáticas. Mantém a água fria e tal. Resolve muito bem. É bom botar essa água sempre na sombra. Lá é um modelo, essa ilustração é do professor Odério aqui. Olha aí, ó. Apiários expostos ao sol aí, ó. Nessa temperatura agradável nossa aí, com elas assim expostas ao sol, como é que fica? E aí a gente fala um pouco de sombreamento. O melhor sombreamento que existe, pessoal, é o natural. Comprovado cientificamente que reduz até 2 graus Celsius a menos. Então o melhor é o natural. Aí é um apiário meu, embaixo de um pé de juazeiro. Supingo de meio-dia, e eu comprovo, ó. Olha a sombra do juazeiro aqui, ó. Tem uma luzinha aqui e o cara não está usando, né? Não sei nem qual é que liga ela. Não está apontando, mas tá bom. A sombra lá, ó. Era meio-dia quando eu bati essa foto no apiário meu, ó. Essa é a melhor sombra. Ah, o dia eu não tenho. Posso construir essa sombra. Posso plantar imbu, cajarana. O juazeiro não, ele demora muito de chegar. Sei lá, gliricídia o pessoal tem usado muito. Eu vou falar uma coisa aqui, até o ninho o pessoal tem usado, viu, pessoal? Porque não é mais esse negócio, abaixo de Deus a gente tem que acreditar na ciência. E o professor Everton comprovou que ele que faz algum mal? Faz, mas ele é mais benéfico do que maléfico. Mas aí tem imbu, cajarana, algaroba, tem excelentes plantas aí de crescimento rápido. Pode, se tiver sim, mas eu falo assim porque a mangueira demora muito a chegar, né? Questão do porte, mas se tiver pode usar sim, Chicão. Aí quando não tem natural, a gente tem que criar. É um pessoal lá do Piauí, ó, acho que é a Terrona Branca do Piauí aí. Olha aí, o cara aproveitando resto de telha, de construção. Só para ilustrar, pessoal, eu vou acelerar que disse que meu tempo já acabou. Aí, ó, telha de fibrocimento, não é amianto, amianto não é permitido, mas também não é mais fabricado telha de amianto. Se tu for hoje no comércio, tu pode comprar, é fibrocimento. Tu pode pegar uma nota fiscal, inclusive mostrar para o cara do orgânico que vai passar tranquilo. Só uma dica, pinta a telha de branco. Pinta ela de branco porque ela vai reduzir temperatura. Lembra lá dos assentos das motos? Assento da moto preta ou assento da moto branco. Não é menor a temperatura?
Aí só para ilustrar, eu não faço isso, porque o saco não aguenta, né? O saco bem pouquinho tempo está no sol, mas aí a gente vai achando umas coisas e vai... Olha a palha lá, muito eficiente também. Sombrite, ó. Ó a piada, Gleison. André Gomes, olha. Sombrite. É uma alternativa também. Aí a telha pintada de branco e mais sombrite, ó. E o papelão. Eu não sei qual a estratégia, eu estou mostrando as formas de sombrear. Vocês vão achar a melhor de vocês. A melhor, planta. Revisões periódicas, né, para ver. Isso aqui é revisão em plena seca. Olha o mato atrás. Faltou quantos aí, mulher? Eu não enxergo não, pô. 10, ótimo. Olha a mata atrás, para ver como é seco mesmo. Nós fazendo revisão aí, ó. Aí, pessoal, aquilo que eu já falei também para vocês em relação à quantidade do quadro de crias. O termômetro é 3 quadros. Chegou em 3, faz alguma coisa. Baixou de 3, qualquer hora ela pode pegar o beco. E estando de 3 para cima, nenhuma pega o beco. Só se for mandada embora. Aí a questão dos inimigos naturais, a gente também já falou da traça. Da formiga aí. Vou ter que acelerar que meu tempo acabou. Também o homem fez assim, slide para uma apresentação de uma semana, né? Aí, ó, proteção contra inimigos naturais. A opção desse produtor, e aí eu não julgo, pessoal, é a realidade de cada um. Eu não posso dizer minha realidade de acordo com a condição do outro apicultor. A condição do cara aí que ele podia foi esponja, óleo, cal e sal. Para ele era o que ele podia. É 100% eficiente? Não. Mas eu considero isso como inimigo natural, quase como se fosse tipo um ladrão. Quanto mais dificuldade ele achar, o cal e o sal, tem ali um percentual que passa do cal e o sal, outro percentual não passa. Aí chega lá no óleo, na esponja do óleo, outro percentual passa, outro não passa. Então, quanto maior a dificuldade, quando ele passou do cal, da esponja e do óleo, ele ainda achou o alvado reduzido. 3 barreiras, então vai chegar a menos lá. Então é isso. Então assim, não estou aqui, esse é o melhor, esse é o pior. É o que cada um pode fazer. O que vocês não podem fazer é não fazer nada. Tem que fazer alguma coisa. E aí tu vai vendo o que é melhor para ti. Aí outro cavalete fixo com um copinho e as esponjas dentro. Eu não sei se dá para perceber, lá embaixo tem um copinho virado de garrafa PET e a esponja com óleo dentro. Isso protege, ela não resseca a esponja com tanta facilidade quanto ela fica exposta e também tem alguma situação nesse sentido. Aí outro modelo de cavalete também com protetor, é só para ilustrar aí. Olha aí, esse aí, o cara foi artista, encheu uns copinhos de óleo aí, lá embaixo. Mas está com sombra, né? Criou um vão ali para correr vento. Esse é um modelo do Dr. Odério aí, ó. Só acelerar aqui o processo para... Tem um fosso aí que ele enche de óleo e quem chega aí não passa. Aí é o mesmo cavalete, ele mostrando que é seguro com um ninho, sobreninho e uma melgueira. Aí é outro modelo muito usado, do Adelmo de Tabira, no Pernambuco. Foi quem eu vi com esse cavalete a primeira vez, foi o Adelmo Cabral. E a proteção embaixo. E aí a gente enchia de óleo lá embaixo. Você olha aqui embaixo tem uma proteçãozinha. E os cavaletes de pneu hoje é uma realidade no estado. Quase todo mundo tem um cavalete de pneu dentro do seu apiário. E aí uma questão central que seria a alimentação. Alimento de abelha, pessoal, é mel e pólen.
Esse é o alimento das abelhas. Eu guardei em 2017, a primeira batida que o melzão sai mais escuro, eu disse, vou deixar para minhas abelhas. O preço deu o melhor preço para mim no mel, da minha vida do mel, foi 12,20. Disse, pô, Raul, estamos vendendo de 14, vendendo de 15,70. Tony de Melo disse, vendeu de 20. Para mim foi 12,20. Porque era 12,20, mas o ninho custava R$90. O poder de compra de 12,20 de 2017 era um poder de compra muito maior do que o de 15,70 do ano passado, de 14 de hoje. Para mim foi esse. Aí, rapaz, esse órgão aqui que controla a mente humana não me fez guardar meu mel para alimentar minhas abelhas. Eu vendi, confesso. Aí tem o pólen, que você pode coletar esse pólen para dar no verão. E tem o quadro, que é o pão da abelha já, que ela não consome pólen, ela consome pão da abelha. Aí o cara tinha que ter um investimento em freezer, ver que teve uma super aporte ali de pólen, ele guarda os quadros com pólen, e aí faria isso, introduziria esses quadros com pão de abelha quando elas precisassem. E o pólen, esse é o alimento. Aí existem as outras alternativas, que é garapa de açúcar, que é soja, chá de moringa, não tem outra alternativa. Agora, se você me perguntar qual é o alimento da abelha, mel e pólen. Tu consegue manter com mel e pólen? Beleza, parabéns, mantém com mel e pólen. Se não, tem que ir para as alternativas. E aí, pessoal, entraria no que vai ficar para a palestra do PEC Nordeste do ano que vem, a transição. Aí as formas de alimentação individual e coletiva, que aí nessa transição do manejo de entre-safra, eu tenho alimentação de manutenção, alimentação estimulante e a alimentação emergencial. Seriam esses três tipos. E se for falar do tipo com outro sentido, seria energética e proteica. A energética mais barata que tem hoje acaba sendo a garapa de açúcar. Ah, mas meu mel é orgânico, não pode. Aí é como eu estou te dizendo. Eu cheguei no ponto que eu resolvi escapar meus enxames. A diferença real do preço de mel orgânico hoje, para mim, ela não chega na minha conta. Então eu prefiro manter meus enxames. Isso é opinião pessoal, viu, pessoal? Não estou desestimulando ninguém a nada, não. Cada um sabe de si. E eu faço alimentação de manutenção, que tem esse crivo de manter o que eu tenho no período de entre-safra. E 60 dias antes da safra, eu posso mudar essa alimentação para estimulante, estimular os enxames crescer. E quando eles crescer, eu multiplicar. Aí seria o período da transição para a gente falar de multiplicação de enxame. Como o meu tempo encerrou, pessoal, eu vou só dar uma pincelada aqui. Charles, só um método? Permite só um, Charles? Só um? Só um. Eu montei alguns métodos para falar com vocês de multiplicação de enxame, mas o tempo encerrou, ainda tenho que ouvir as perguntas de vocês. O Charles está ali, já deu umas 3 olhadas assim para mim. Tá bom, Charles, eu já entendi, viu? Porque meu tempo estourou, pessoal. Então eu faço alimentação estimulante 60 dias antes do início da minha primeira florada, eles vão crescer. Qual é o termômetro para mim iniciar a multiplicação de enxame? Tem zangão? Esse é o termômetro. Tem a presença de zangão, então eu sei que eu posso multiplicar. Porque senão eu vou produzir enxames, elas vão puxar realeiras, vão nascer princesas, e quem vai fecundar? Tem que ter zangão. Tem presença de zangão? Pode multiplicar. E aí os métodos de multiplicação existem alguns, né? Sei lá, método X, partida ao meio, com um único quadro de cria. E aí eu pedi o espaço para falar de um. Vou falar do trecheiro, só trecheiro. O que é o método de produção de enxames por trecheiro? Existe uma glândula chamada glândula nasonove, que seria a glândula do cheiro das abelhas. Não está passando mais. Que
diz o seguinte, que cada uma delas tem seu próprio cheiro. Quando você mistura dois cheiros, elas podem brigar. Apesar de eu achar isso, teoricamente, não muito possível, porque são abelhas que não têm defensividade, seriam abelhas só aderentes. Então, acredito até que dois cheiros seria factível. Mas o método chamado 3 cheiros, porque tem que ter pelo menos 3 cheiros, 3 caixas diferentes. Ou então, se a gente fizer uma malandrazinha, que ser humano é bicho que inventa coisa, né? Você substituir o cheiro, um dos cheiros por um pedaço de cebola. Você faz 2 cheiros, corta um pedaço de cebola, joga dentro, tampa a boca do alvado 5 minutos, ficou 3 cheiros do mesmo jeito. Então, o que é o método de produção 3 cheiros? Eu percebi com a alimentação estimulante que apareceu zangão, vou multiplicar meu enxame. A cada 3 enxames, eu posso fazer um com 6, que é o que eu gosto mais, tá certo? Ou eu posso fazer 2 com 3 quadros, sempre misturando os cheiros. Aí eu chego no enxame A, B e C. Vocês podem ser meus enxames aqui, só para exemplificar aqui. Venham cá, vocês 3, venham. 3 enxames aqui. 3 enxamão aqui. Tá aqui, ó. Vamos entender aqui como enxame A, B e C. Vem cá, meu mediador. E minha caixa vazia. Tá aqui minha caixa vazia. Tá bom? Aqui, eu chego nesse primeiro enxame aqui. Tiro aqui um quadro de alimento e um de cria fechado. Com as abelhas aderentes. Boto aqui na minha caixa. Levo 2 quadros. Dou no enxame A. Eu abri espaço. Troquei cera. E estou fazendo o enxame. Chego no enxame B. Tiro um quadro de alimento. Um quadro de cria fechada. E as abelhas aderentes. Observe se a rainha não vem junto. Boto aqui na minha caixa vazia. Tiro 2 lâminas de cera. Dou aqui. Aí onde é que eu dou a cera? Eu dou sempre no centro. No meio. Tá bom? Que é onde tem ali a maior concentração, inclusive, da postura da rainha. Cheguei no enxame C, que era o melhor. É só exemplo, viu, Negrado? Não é que ele seja melhor. O melhor aqui, ó. Aí eu pego um quadro de alimento e um de cria aberta. Com as abelhas aderentes. Boto aqui. Pego minha caixa, boto bem aqui, com 2 metros de distância. E pronto. 8 dias, chegar aqui, eu tenho que encontrar realeiras. Obrigado, meus enxames. 8 dias chegar aqui, eu tenho que encontrar realeira. Geralmente, a orientação é destruir as menores e deixar 2 maiores. Se tu tem gaiola, tem como ter uma gaiolinha, tu pode, ao invés de destruir, engaiolar. Que aí, quando nascer, tu já tem princesa para produzir outros enxames. Estão entendendo? Você ganha tempo. Você ganha 16 dias no processo. Depois eu retorno com 25 dias. Eu tenho que achar ovo. Confirmou postura, está o enxame feito. Ou posso fazer 2, sem misturar os cheiros. Tá certo? Então assim, pessoal, nosso tempo esgotou, já disseram ali umas 3 vezes. E queria agradecer imensamente a atenção de vocês. Não sei se vai ter tempo para perguntas, mas agradecer a atenção. Espero ter contribuído de alguma forma para que vocês não continuem nesse conformismo de achar que perder enxame é normal, que é natural. A gente tem que se incomodar sim e temos que fazer alguma coisa para evitar perdas de enxames no período de entre-safra. Então essa era a nossa mensagem, nosso recado. Nossa gratidão mais uma vez a todos vocês. Acho que não tem tempo mais para a pergunta. Obrigado. Obrigado, Aldir.